Dominar o conceito de dolo é fundamental para você resolver qualquer caso no direito penal, passar em concurso público, passar em provas, passar em exame de ordem. Se você quiser entender qual é o conceito de dolo e quais são as espécies de dolo, como dolo direto e dolo eventual, fique comigo até o final porque hoje você vai entender. Então, o foco da nossa aula de hoje vai ser o tipo doloso de ação, mais especificamente o elemento subjetivo, que é o tipo subjetivo. Se a gente for falar em tipo doloso de ação, geralmente o tipo subjetivo ele é composto pelo elemento geral, que é o dolo, tá? E é o conceito no qual eu vou focar a minha aula de hoje. Mas, além do dolo, alguns tipos penais têm elementos subjetivos especiais diversos do dolo, né? Um palavrão. Elemento subjetivo especial diverso do dolo. E esses elementos subjetivos especiais são intenções, atitudes e tendências. Então, por exemplo, se eu penso no crime de homicídio, que é matar alguém, o tipo subjetivo ele é composto e preenchido pelo dolo. Ponto. Nada mais, nada menos. Já o crime de furto, por exemplo, que é subtrair para si ou para outra pessoa coisa alheia móvel, ele é um crime doloso. O tipo subjetivo é preenchido pelo dolo. Mas, além do dolo, eu posso ter o elemento subjetivo especial da intenção de se apropriar do bem, que é indicado naquela expressão do para si, que indica que você tem a intenção de se apropriar. Então, o tipo subjetivo no furto, ele tem o dolo e, além disso, a intenção de apropriação, que é um elemento subjetivo especial diverso do dolo. Mas hoje vamos focar mesmo no conceito de dolo e suas espécies. A definição mais basilar de dolo é vontade consciente do fim, ou vontade consciente de realizar o tipo objetivo de um crime. Então, vamos iniciar entendendo um pouco melhor isso aí. Quando a gente vai falar em vontade consciente, aqui eu tenho os dois elementos básicos, vontade, que é o querer, e consciente, que é o saber. Então, da forma mais básica, dolo é composto por esses dois verbos. Saber, eu sei o que eu estou fazendo, e querer, eu quero fazer o que eu estou fazendo. Nesse sentido, o dolo de homicídio qual é? Eu sei que estou matando uma pessoa e eu quero matar uma pessoa. Veja, eu sei, saber, eu quero, vontade. Por isso que a doutrina vai dizer que o dolo tem dois elementos. O elemento intelectual, que é a consciência, você sabe o que está fazendo. E além do elemento intelectual, eu tenho o elemento volitivo, é a vontade, é o querer. Eu desejo, eu tenho o propósito de fazer aquilo que eu estou fazendo, né? Então, o dolo de homicídio é consciência e vontade de matar alguém. Agora, pessoal, essa é a definição mais básica de dolo que está geralmente vinculada à ideia do dolo direto de primeiro grau, que é a minha intenção, meu propósito, minha vontade primordial. Mas a vida humana ela é muito mais complexa que isso. E por isso que a doutrina refinou o conceito de dolo e a gente tem algumas espécies de dolo. E agora vamos falar um pouco sobre isso, tá bom, pessoal? Porque a gente tem dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau e dolo eventual. Então vamos entender um pouquinho melhor isso aí, tá bom? Dolo direto de primeiro grau está vinculado ao meu propósito. Então, qual era a minha intenção? Se eu tenho uma pessoa que vai lá e ela deseja matar alguém, esse propósito, a gente vai dizer que a consciência e vontade de matar alguém é o dolo direto de primeiro grau. Por isso que as pessoas, assim, em geral, acham que dolo é a intenção, quando você tem a intenção. Tudo bem, mas isso é dolo direto de primeiro grau. Nós temos mais duas outras espécies de dolo. Essas outras duas espécies de dolo estão vinculados aos meios que você escolhe para chegar à sua finalidade, né? E não sei se você concorda comigo, mas a depender do meio que você vai escolher, esse meio pode gerar efeitos colaterais. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui uma amiguinha, por exemplo, tá? Minha amiguinha boneca assassina aqui, por exemplo, e ela deseja matar uma pessoa. Você pode perguntar, mas como você quer fazer isso? Ela pode te dizer assim, eu vou usar uma faca, ou eu vou usar uma arma de fogo, ou eu vou usar uma bomba, eu vou explodir a galera mediante explosão, né? Mediante dinamite, sei lá. Então, veja que a depender do meio que ela vai escolher, ela pode ter efeitos colaterais ou não. E esses efeitos colaterais podem ser obrigatórios e necessários, ou pode ser que aconteça, pode ser que não, pode ser que sejam só possíveis. Então, essa questão dela saber desses efeitos colaterais
tem a ver com esse dolo direto de segundo grau e dolo eventual. Então, vamos entender um pouquinho melhor, tá bom, pessoal? Definição de dolo direto de segundo grau é os efeitos colaterais que eu imagino como obrigatórios e necessários também são considerados dolosos. Então, vamos lá. Se a minha amiguinha quer matar uma pessoa e ela usa uma bomba e ela coloca numa sala de aula e mata a pessoa que ela queria, mas os, sei lá, mais 49 que estavam na sala, vejam que, qual é o propósito dela? Matar a fulaninha. Qual meio ela escolheu? Bomba. Esse meio que ela escolheu, que é a bomba, pode produzir efeitos colaterais? Opa, sim, vai, e não é só que pode, vai necessariamente produzir efeitos colaterais. Que efeitos colaterais são esses? As 49 outras mortes. Então, vamos lá, o que eu vou dizer? Se ela explode a bomba numa sala de aula e ela mata 50 pessoas, uma que ela desejava matar, então, em relação a essa uma pessoa que ela desejava matar, eu vou dizer que ela está em homicídio doloso e o dolo é o dolo direto de primeiro grau, mas também tem as outras 49 pessoas, que são 49 efeitos colaterais que ela sabia que eram efeitos colaterais necessários. E efeitos colaterais representados, imaginados como necessários, integram o dolo, e a gente vai dizer que esse dolo é um dolo direto de segundo grau. Diferente disso é o dolo eventual, que é a terceira espécie de dolo que a gente vai trabalhar aqui, tá, pessoal? Dolo eventual tem a ver com os efeitos colaterais imaginados como apenas possíveis, ou seja, pode ser que aconteça, pode ser que não. Digamos que a nossa amiguinha queira chegar no seu destino com muita velocidade e aí ela resolve ir de carro, tá? E quando ela vai dirigir de carro na rua, ela resolve, digamos, ultrapassar em muito a velocidade permitida. Digamos que ela esteja numa via que ela poderia andar a 60 km por hora e ela resolve andar a 150 km por hora. Afinal, ela está num carro vermelho, deve ser uma Ferrari, né? Muito veloz. Então, ela resolve andar a 150, 180 km por hora. Bem, você sabe, e qualquer pessoa com mais de 2 neurônios sabe que se você dirigir em excesso de velocidade e se esse excesso é considerável, você pode eventualmente se acidentar e machucar uma pessoa, até mesmo matar uma pessoa no trânsito, certo? Então, se a nossa amiguinha resolver andar a 100 km por hora, 180 km por hora, desculpa, numa via que era para 60, e aí uma pessoa atravessa a rua e ela não consegue parar a tempo e ela freia e ela mata essa pessoa, né? Nós vamos ter que verificar. Bem, você, amiguinha, você sabia qual que é a sua finalidade? Vamos começar por aí, né? Ai, eu não queria matar ninguém, eu queria chegar no meu destino rápido, tá bom? Mas qual é o meio que você escolheu? Um carro muito veloz andando a 180 km por hora. Vocês concordam comigo que isto pode gerar eventualmente efeitos colaterais como uma lesão corporal ou um homicídio? Sim. Bem, se você sabe da possibilidade e se a tua atitude emocional foi de eu me conformo com o resultado, né? A gente vai dizer que você está em dolo eventual. Em geral, eu posso resumir dolo como saber e querer. Eu sei o que eu estou fazendo e eu quero fazer o que eu estou fazendo, que seria basicamente o meu propósito, que é a espécie de dolo direto de primeiro grau. Fazendo uma síntese das 3 espécies de dolo aqui, ó, acompanhe comigo, tá? Dolo direto de primeiro grau é o fim proposto, ou seja, eu quero matar. Isto é dolo direto de primeiro grau no homicídio. Segunda espécie de dolo direto de segundo grau. Isto tem a ver com os efeitos colaterais imaginados como consequências necessárias e obrigatórias em razão dos meios que eu escolhi. Então, eu quis matar alguém com uma bomba, todos os efeitos colaterais obrigatórios e necessários são atribuídos a título de dolo direto de segundo grau. Por fim, o dolo eventual tem a ver com os efeitos colaterais possíveis, tá? E aí você vai juntar 2 elementos. O elemento intelectual, você sabe da possibilidade dos eventos colaterais, e por outro lado, o elemento da atitude emocional. O sujeito se conforma com o resultado. A gente brinca que esse conforma-se com o resultado é a atitude do não estou nem aí. Por fim, não podemos encerrar nossa conversa sobre dolo sem dar uma olhada como é que isso está no Código Penal.
vocês verificam aqui na tela que o artigo 18 do Código Penal diz o seguinte, abre aspas, diz-se o crime doloso quando o agente quis o resultado ou quando ele assumiu o risco de produzi-lo, ou seja, o risco de produzir o resultado. A prof grifou aqui em duas cores porque percebam que a gente só tem duas definições de dolo previstas no Código Penal. O agente quis o resultado, qual dolo é? Dolo direto de primeiro grau, porque diz respeito ao meu propósito. E por outro lado, a prof grifou aqui em azul, assumir o risco do resultado é assumir os efeitos colaterais possíveis, ou seja, eu assumo, eu me conformo com os resultados possíveis. Isto é o dolo eventual. Bem, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui no comentário. Já aproveita, deixa seu like aqui também para a prof. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e até a próxima. Fui!